Muito bem. Muito boa tarde a todos. Caro Francisco Rodrigues Santos, caros secretários-gerais, Sr. Coordenador do CDS e Sr. Coordenador do PSD, que é o mesmo que é o secretário-geral, fazemos dois em um. Eu queria aqui reafirmar aquilo que tenho vindo a dizer há cerca de 4 anos, está quase a fazer 4 anos, ou seja, que na sequência do resultado eleitoral autárquico do PSD em 2017, seguido daquilo que tinha sido o resultado em 2013, estas eleições autárquicas têm uma importância enorme para todo o país, mas têm uma importância acrescida para o Partido Social Democrata. Tem uma importância enorme para o país, porque o poder local é muito mais importante do que aquilo que as pessoas, enfim, quando pensam no poder político, admitem. O poder local tem muita influência no cotidiano das pessoas. Não direi que tem mais influência do que o poder central, mas tem muita influência no cotidiano das pessoas. Nessa medida, umas eleições autárquicas são sempre umas eleições importantes. No quadro partidário, é fundamental para o PSD, porque, como eu tenho dito, numas eleições legislativas, rapidamente, se elegem mais 10 ou 15 ou 20 deputados, ou menos 10 ou 15 ou 20 deputados. Nas autárquicas não é assim, porque está em causa eleger centenas e centenas de pessoas. E é aí que se mede a verdadeira implantação territorial de um partido. E aquilo que aconteceu em 2013 e 2017 reduziu muito essa implantação territorial do PSD, que tem de ser, obviamente, retomada. Nós temos neste momento 98 câmaras municipais, não sei o número, algumas em coligação com o CDS, portanto, militantes do PSD eleitos, ou independentes, eleitos ao abrigo de coligações com o CDS. O PS tem 160, nós temos 98, o PS tem 160, o CDS depois tem 6 presidências de câmaras municipais. Eu faço notar que, por exemplo, em 2005, nós já tínhamos tido uma pequena queda em 2009, em 2005 o PSD tinha 157 presidentes de Câmara. Ainda assim nunca conseguiu chegar aos 160 que hoje a hegemonia socialista consegue apresentar. Nós tivemos resultados de 10% na segunda cidade do país, 11% na primeira cidade do país e, portanto, estas eleições autárquicas, não fujo à responsabilidade, são particularmente importantes para o partido. Nós já apresentamos anunciamos 153 candidatos, portanto já anunciamos, tal como estava previsto, a meio de março está a metade, está pura e simplesmente anunciado e até ao fim de março contamos ter os 308, se não forem 308, há aqui os candidatos das regiões autónomas que a gestão não é feita a partir da sede nacional, mas com altíssimo grau de probabilidade, até ao fim do mês, estão os candidatos todos anunciados, homologados, escolhidos e preparados para arrancar com a pré-campanha, se assim se pode chamar, pré-campanha eleitoral. A aliança com o CDS, que hoje aqui assinamos, é já uma tradição, digamos, da democracia portuguesa, o PSD e o CDS assinarem num quadro de eleições autárquicas, um acordo que leva ao seguinte, leva a que, à escala local, concelho a concelho, livremente, os militantes e as direções dos dois partidos possam propor às direções nacionais uma coligação e que, no quadro deste acordo, as direções nacionais dirão, em 99,99% dos casos, que sim, como é evidente. A decisão é muito mais local do que nacional. Isto que nós aqui fazemos é cobrir aquilo que possam ser as diversas vontades ao nível local. Não sei quantas coligações depois de índole concelhio vamos fazer, seguramente que há câmaras, como ainda há bocado referimos, que o CDS lidera e, portanto, é lógico, apresenta uma lista própria, o PSD é a mesma coisa e depois há muitas onde vamos unir esforços ou para manter ou para conquistar novas câmaras. Como o Presidente do CDS disse, é muito importante nós conseguirmos nas próximas eleições autárquicas enfraquecer, digamos assim, esta quase hegemonia do PS no poder autárquico. O PS
decorrente das eleições de 2017, tem mais presidentes de Câmara neste momento que os outros todos juntos. E, portanto, é este o patamar que nós juntos queremos enfrentar para que deixe de ser assim. Como tenho dito, e com os pés assentes na terra, é muito difícil nós conseguirmos ter mais presidentes de Câmara que o PS numa só eleição, na exata medida em que o diferencial é de 62 câmaras, é muita coisa. Mas reduzir fortemente este diferencial é um objetivo estratégico que temos de prosseguir e que estamos empenhadamente a prosseguir, PSD e, obviamente, o CDS também. No próximo, aliás, também aqui uma referência que o Francisco Rodrigues Santos fez à questão dos Açores, é os Açores e a Madeira, ou seja, neste momento os dois partidos têm uma coligação que governa a Madeira e depois têm nos Açores uma coligação, depois estendida ao PPM, que governa os Açores. E, portanto, é esta experiência, já há muitos anos, eu próprio liderei uma coligação com o CDS durante 12 anos que funcionou bem e, portanto, é toda esta experiência que nós continuamos a pôr ao serviço das populações locais. No próximo dia 25 de março vai ser debatido no plenário da Assembleia da República o nosso projeto de lei que prevê o adiamento das eleições por 60 dias, ou seja, eleições a realizarem-se seguramente este ano, seguramente antes do Natal, mas com a possibilidade de estender mais 2 meses. As recentes notícias que hoje tivemos, por exemplo, e bem, devo dizer que apoio de travar neste momento a vacinação com uma determinada vacina, da AstraZeneca, até se saber melhor, enfim, os seus efeitos, e acho muito bem essa decisão. No entanto, essa decisão vai atrasar, como é evidente, o objetivo pretendido de ter 70% da população portuguesa vacinada em agosto. Isto quer dizer que nós podemos não adiar as eleições e podemos fazer as eleições no fim de setembro, como provavelmente o PS deseja. Temos é de ter consciência que ao fazer isto, nós estamos a ajudar fortemente aqueles que estão no poder e estamos a prejudicar as alternativas democráticas dos mais diversos partidos, na exata medida em que o tempo para fazer uma verdadeira campanha eleitoral em sede de eleições autárquicas é um tempo muito reduzido. Não se consegue fazer uma campanha autárquica sem se contactar diretamente com as pessoas. Eu gostava que me explicassem, já fiz muitas campanhas autárquicas, como sabem, e fiz campanha autárquica em grandes cidades. Mas eu pergunto, como é que se faz uma campanha autárquica, por exemplo, numa junta de freguesia, sem poder falar com as pessoas? Já não falo em Lisboa e Porto, que também é verdade, mas num concelho pequeno, numa junta de freguesia, como é que faz campanha eleitoral? Não faz campanha eleitoral. E, portanto, se nós não conseguirmos fazer a campanha eleitoral, era prudente dar aqui uma folga para que as eleições fossem efetivamente totalmente transparentes e, enfim, e democraticamente iguais para todos. O PS não quer, tem 160 câmaras, se não houver campanha eleitoral ou se for muito fraca, melhor para eles. E dentro do meu partido também há aqueles que entendem, porque estão no poder, que lhes é mais cómodo se não houver campanha eleitoral, que ganham mais facilmente, mas também há aqueles, e devo-lhes prestar homenagem, no PSD, que estando no poder, e apesar de estar no poder, reconhecem que democraticamente se deve dar uma oportunidade, em igualdade de circunstâncias, na medida do possível, àqueles que são os candidatos alternativos. Veremos o que acontece no dia 25 de março. Aceitaremos naturalmente qualquer decisão da Assembleia da República, faço, no entanto, um apelo às consciências, porque eu fui, por exemplo, a primeira vez que fui eleito, não fui eleito em setembro nem em outubro, fui eleito no dia 16 de dezembro. Até 2005 as eleições, só em 2005 é que passaram a ser setembro-outubro, foram sempre em dezembro. Portanto, este ano, se forem em novembro, também não virá mal ao mundo, até vinha, digamos assim, o bem ao mundo. E é isto que se me oferece dizer agora. Estamos disponíveis para responder a questões que queiram colocar, obviamente, sobre esta matéria, que é disso que estamos aqui a tratar. Olá, boa tarde. Sara Madeira, da agência Lusa. Queria perguntar, em primeiro lugar, no acordo não está expresso o partido Chega, por alguma razão especial? E já agora uma pergunta para o líder do CDS, se vai aprovar esta proposta de adiamento das eleições autárquicas. Sobre
o Chega não é o Chega, não está aí escrito nenhum outro partido que não o PSD e o CDS. No entanto, sobre essa matéria já tivemos a oportunidade de dizer o que pensávamos de um encontro que tivemos há um mês atrás. Não é? Muito obrigado. Obrigado pela sua questão. Relativamente à resposta, o CDS, em tempo próprio, mal o PSD suscitou a possibilidade do adiamento das eleições autárquicas, tomou uma posição que foi dizer que, por critérios de alguma prudência e cautela, nós, sem escolhermos a hipótese de poder vir a ter lugar o adiamento das eleições autárquicas, preferimos aguardar até ao início do verão para compreender como é que vai evoluir a vacinação em Portugal e a própria situação pandémica, para, com dados mais concretos e mais próximos do local onde previsivelmente vão decorrer as eleições, podemos tomar uma decisão mais previsível e mais adequada à circunstância do país. Portanto, para já, na opinião do CDS, é que poderá ser ainda prematuro estar a tomar uma decisão definitiva quanto ao adiamento das eleições autárquicas. Não escolhemos essa hipótese, mas preferimos aguardar para a evolução da vacinação, pela rapidez do processo e também por dados mais concretos sobre as circunstâncias da pandemia em Portugal, o que, previsivelmente, na nossa opinião, ocorrerá mais no início do verão. O CDS abster-se-á na votação desta proposta. Boa tarde, Tiago Contreiras, da RTP. Eu gostaria de perguntar o que é um bom resultado para esta coligação, se reconquistar a presidência da Associação Nacional de Municípios é a ambição e até que ponto o futuro de ambos está condicionado a um bom resultado nas próximas autárquicas. E nesse sentido também, se esta coligação também tem ambições de continuar para o futuro até às legislativas. Obrigado. Bom, o que é um bom resultado, isso é obviamente subjetivo. Já tive oportunidade de responder a essa questão. Porque uma coisa é, imagino, ganhar muitos municípios pequenos, outra coisa é, por exemplo, ganhar poucos municípios pequenos, mas ganhar um muito grande ou dois muito grandes. O peso que tem Lisboa, o Coimbra, o Porto, o Braga, enfim, contamos ganhar com facilidade, mas enfim, o peso que têm essas cidades, depois do ponto de vista político, é um bocado diferente do que têm concelhos de mais reduzida dimensão. Portanto, só na segunda-feira, digamos assim, a seguir às eleições, é que nós podemos tirar uma conclusão se aquilo que foi o resultado satisfaz os objetivos ou não satisfaz os objetivos. Quando me pergunta se não sei bem agora como fez a pergunta, se a minha presença na presidência do partido depende das eleições, é essa a ideia, não sei as palavras que usou. Eu começo normalmente sempre as minhas intervenções sobre as próximas eleições autárquicas, dizendo que o comecei a dizer quase há 4 anos e hoje estou a dizer a mesma coisa. E a mesma coisa é que as eleições autárquicas de 2021 são muito importantes para o PSD. Eu sou o presidente do PSD. Acresce ainda mais um fator, que é o facto de ser a primeira vez na história do PSD que um presidente do partido é, em grande medida, autarca também, fui autarca há 12 anos, a gerir umas autárquicas. Já houve presidentes de partido que foram autarcas, mas nunca geriram autárquicas. E todas as autárquicas foram geridas por presidentes que nunca tinham sido autarcas. Portanto, veja bem o que eu vou somando da responsabilidade em cima de mim. Mas faço isso com gosto e em coerência, porque é o que eu estou a dizer desde o primeiro dia. E, portanto, é óbvio a responsabilidade que eu tenho e é óbvio que cada vez que um partido vai a eleições, os resultados podem determinar ou não continuidade do presidente. É evidente e encaro essa responsabilidade com a maior frontalidade. E não digo coisas diferentes, estou a dizer a mesma coisa quase há 4 anos, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso, nem vou fugir às responsabilidades. Penso que depois há uma outra questão, que é o seguimento, não é? Bom, isso depois logo se verá em função das circunstâncias e da conjuntura política, se assim será. Do ponto de vista estrutural, é muito provável, porque do ponto de vista estrutural isto tem história, não é? Pois, mas depois a conjuntura política em cada momento também conta. Muito obrigado. Eu creio que o sucesso das próximas eleições autárquicas se vai medir pela capacidade desta aliança conseguir representar um marco importante na afirmação de uma maioria alternativa mobilizadora para o país.
Portanto, se de facto as próximas eleições autárquicas, pela medição dos resultados eleitorais, que têm sempre um caráter subjetivo, dependendo das autarquias que estamos a falar, puderem ser um momento de viragem para a mudança, e se este bloco constituir um apelo e um sentimento alternativo para os portugueses face à governação socialista, eu creio que aí estaremos em condições de dizer que fomos bem-sucedidos. O que me parece fundamental nesta altura é que esta convergência entre o PSD e o CDS corresponda ao sentimento de mudança que nós vemos no espaço não socialista em Portugal. Sendo certo que os nossos dois partidos estão hoje a dar um grande exemplo para todo o país, que somos a direita que quer somar, que quer acrescentar, não quer dividir nem fracionar. E todos os votos em que o centro representado pelo PSD ou a direita social e popular representada pelo CDS podem acrescentar e criar um somatório de votos que nos permita derrubar câmaras à esquerda, nós estamos disponíveis para colocar os interesses das autarquias e dos eleitores acima dos egoístas interesses partidários. Creio que isto é o fundamental aqui destacar, porque é um sinal de maturidade política e dois partidos que têm como opositor comum o socialismo e a extrema-esquerda, que estão constantemente a atrasar o nosso país. Relativamente ao futuro, há algo que nós sabemos, por isso é que a história é fundamental, porque nos permite estudar o passado para nós melhor compreendermos o presente e o futuro. É que, tradicionalmente, PSD e CDS souberam unir esforços e encetar entendimentos de compromisso à altura-chave para a vida do país. Nós governamos atualmente a região autónoma da Madeira, governamos em conjunto a região autónoma dos Açores, contribuímos para a formação de uma maioria presidencial que elegeu o Presidente da República da nossa área política e agora, para as eleições autárquicas, pretendemos também reunir sinergias para derrubarmos a esquerda e dar este sinal ao país de que está a formar uma alternativa mobilizadora ao Partido Socialista. Portanto, creio que o futuro está em aberto, depende desta caminhada que estamos a fazer juntos e que eu creio que trará muitos e bons frutos para Portugal. Boa tarde, Joana Reis da TVI, a representar aqui hoje também a SIC e CMTV. Uma coligação. Uma coligação, exatamente. Os senhores apresentam-se aqui hoje com um objetivo muito ambicioso que passa por aquilo que descreveram à minúcia de derrubar a tal hegemonia socialista de que falaram. Acontece que nos últimos anos, desde o resultado autárquico que foi francamente mau para os dois partidos, mas sobretudo para o PSD em 2017, e tendo em conta que ao longo desse tempo não houve uma descolagem nem de um nem de outro nas sondagens, e acresce que há dois fatores que vos dificultam muito a vida. Um é a pandemia. Como o Presidente do PSD frisou, não vai ser possível, com certeza, fazer campanha como gostariam e como precisariam de fazer, mas acresce também que em muitos locais o Chega e a Iniciativa Liberal terão candidaturas próprias que também podem roubar votos aos partidos aqui presentes hoje. Portanto, sendo assim, o que é que pode ser feito em tão poucos meses que possa fazer com que alguma coisa corra bem ao PSD e ao CDS? Ora bom, se gosta de sondagens, elas têm corrido bem. Se pensar que a primeira vez que eu me candidatei à Câmara do Porto, o melhor que consegui em sondagens foi 19%, e depois tive 44% em eleições, está provado naturalmente que o score das sondagens que hoje aparecem, se fosse por paralelo matemático, atirava-nos aí para os 60% e também não é preciso tanto. Se pensar, por exemplo, naquilo que davam as sondagens antes das eleições de outubro de 2019, naquilo que davam ao PSD, pode ir lá ver, que eu também fui ver, aqui, das empresas do costume, não é? Que são sempre as mesmas que fazem, nós tínhamos 18%, 19%, 20%, lembra-se quando foi aquele Conselho Nacional do PSD, que enfim, que ficou a liderança a ser discutida, agitava uma sondagem de 18%, bom, olha, depois em outubro o povo não ligou nenhum às sondagens e a coisa deu 28%. Podia ser melhor, eu gostaria que fosse muito melhor, mas veja bem comparado com o que diziam as sondagens. E podemos ir por aí frente. As sondagens não interessam rigorosamente para nada. O que é que nós podemos fazer da parte a parte, mas neste caso da parte do PSD? Olha, é escolher bons candidatos. Claro.
e é, obviamente, fazer depois uma campanha como deve ser, divulgando as nossas ideias, e é por isso que eu há bocado fiz o apelo que fiz. Para lá disso, nós estamos a falar de eleições autárquicas e, portanto, há uma pequena influência nacional, seguramente, sempre há, mas fundamentalmente o que conta é a valia das pessoas à escala local. E, portanto, as coisas não devem ser misturadas e, neste momento, eu acho que há condições para o PST sozinho, o CDS sozinho, os dois em coligação, como vai ser em muitos casos, conquistarmos bastantes mais câmaras do que aquelas que temos neste momento. Respondendo à sua pergunta, há uma coisa que nós certamente não estamos à espera do Governo, é de sermos vacinados contra as sondagens, porque quer CDS, quer PSD, temos sido fustigados por estudos de opinião cuja credibilidade é bastante duvidosa e que têm sido contrariados sucessivamente em urnas. Repare, eu recordo as eleições regionais nos Açores, em que o CDS tinha sondagens na casa do 1% e teve quase 6%, e juntos conseguimos derrubar uma hegemonia socialista que tinha maioria absoluta nas sondagens. Exatamente, tinha maioria absoluta nas sondagens. Foi uma pena não ter sido por sondagens que eles tinham o governo. E que, infelizmente, enfim, para o Partido Socialista não consigo confirmar pelo voto popular a hegemonia que lhe era dada em urnas e que pôs fim a um consolado de mais de 20 anos de maiorias musculadas do PS na região autónoma dos Açores. Portanto, nós trabalhamos para os portugueses, procurando apresentar boas soluções, propostas, que sejam capazes de mobilizar todas as pessoas que estão descontentes no nosso país e, ao contrário daquilo que dizem as sondagens, basta andar na rua para ver que a insatisfação e o protesto são enormes. Agora, cabe aos nossos partidos dar um horizonte de esperança e apresentar programas que deem alguma segurança e previsibilidade aos portugueses. Agora, foi o que dissemos aqui, as eleições ganham-se construindo boas equipas, e creio que o PSD e o CDS, ao longo da história, têm sabido trabalhar em equipa, mas também apresentar protagonistas a quem os eleitores reconheçam mérito, talento, competência e prestígio. E também que este conjunto entre os dois partidos, este bloco de centro-direita, possa oferecer soluções vencedoras e credíveis concelho a concelho. Portanto, não interessa traçar uma bissetriz a nível nacional para os 308 concelhos, como nós dissemos, cada caso é um caso, cada terra é uma terra, cada concelho é um concelho, portanto são realidades muito díspares e assimétricas entre si. Esse é um dos problemas do nosso país, é vermos tantos contrastes dentro do nosso território. Esperamos que essas ações autárquicas também sirvam para mitigá-los e, portanto, temos uma expectativa otimista de que vamos conseguir derrotar em muitos concelhos a esquerda e a extrema-esquerda e oferecer uma maioria alternativa àquela que a esquerda tem oferecido em muitos municípios deste país. Boa tarde. Ana Isabel Costa, da Antena 1. Já percebi que ainda não nos podem dizer em quantas câmaras vão concorrer coligados. Sim. Mas, tendo em conta que o vão fazer em conjunto em Lisboa, a minha pergunta é se estão a preparar uma candidatura conjunta ao Porto. Ora, diga lá, isso é para si. Pá. Não, eu posso... Eu, por acaso, já estava a estranhar que esta pergunta não tivesse surgido. Estava-se a guardar agora para o final. Muito bem. Quanto ao Porto, como todos sabem, o CDS apoia a candidatura, se tiver lugar, do Presidente Rui Moreira, à semelhança daquilo que já fizemos nas eleições anteriores. Foi assim que aconteceu em 2013, foi assim também em 2017 e assim será também em 2021. Na certeza que temos contribuído para a governação autárquica da cidade há bastantes anos de forma ininterrupta. Acabamos por ser o partido que está nos últimos tempos ao longo deste período, regularmente no Executivo da Câmara Municipal, em virtude desta aliança que fizemos com o movimento independente do Dr. Rui Moreira, e não vemos razão rigorosamente nenhuma para, de acordo com o legado, com o património que foi acumulado ao longo dos últimos anos, para romper este entendimento, porque acreditamos que é uma boa solução para o Porto. Não, isso já foi explicado 1789 vezes que não é? Eu gostava de perguntar a ambos, relativamente à candidatura do engenheiro Carlos Moedas a Lisboa, o CDS, tendo em conta o número de votos conquistado e a percentagem por Assunção Cristas há 4 anos, tem falado em fasquias elevadas
quer no âmbito da lista à Câmara, quer no âmbito da lista à Assembleia Municipal. Eu gostava de perguntar a ambos se o que estará na calha é um segundo lugar à Câmara Municipal de Lisboa, um rosto ser ocupado por um rosto do CDS e, quem sabe, um líder da Assembleia Municipal, também um rosto do CDS, se é isso que está a ser negociado entre os dois partidos. Ao Dr. Rui Rio, eu gostava de lhe perguntar sobre outro tema. Eu peço imensa desculpa, mas ontem houve uma decisão importante do Tribunal Constitucional relativamente ao diploma da morte medicamente assistida. Esta manhã, num jornal nacional, o Público, Paulo Rangel apelava à consciência do partido e dos portugueses relativamente à realização de um referendo nesta matéria. Pondera alterar a sua posição relativamente a isso? Olha, sobre a primeira questão, deixe-me só dizer-lhe que tanto faria perguntar-me sobre Lisboa, Porto, Beja, Évora. A Direção Nacional do PSD e eu particularmente não me vou meter na elaboração de lista rigorosamente nenhuma, nem a uma Câmara, nem à Assembleia, a nada. Aliás, decorrente da minha própria experiência autárquica. Nunca na vida um líder do partido me veio dizer como é que eu havia de fazer a lista localmente quando fui candidato a autárquico. E, portanto, esta é a vantagem também de ter experiência autárquica, que eu há bocado referi, sei precisamente o que sentem os candidatos, portanto, jamais vou interferir nisso. É da responsabilidade de cada um. Relativamente à questão da decisão do Tribunal Constitucional, naturalmente eu penso que a Assembleia da República e todos os deputados individualmente respeitam a decisão do Tribunal Constitucional. Compete agora à Assembleia da República dar a resposta que a maioria que se forma em torno de cada uma das matérias, neste caso em torno da eutanásia, entenda dever dar. Eu não tenho nenhum comentário especial a fazer sobre isso. Só sobre a última pergunta, que a última parte da pergunta, enfim, eu acho que já não vale a pena fazer a mim perguntas desse género, que é se eu mudo a minha posição. Eu, em questões de convicção, posso ficar sozinho. Já fiquei algumas vezes na vida, não mudo. Questões de convicção não mudo. Como é evidente, e só assim é que faz sentido estar na vida, nem é só na política. Raquel, relativamente à pergunta que me colocou sobre as negociações no Conselho de Lisboa, elas estão a decorrer de forma bilateral, portanto envolvendo representantes dos dois partidos, e eu estou absolutamente convencido e tenho a certeza que o resultado final a que chegará representará o justo peso que o CDS representa na autarquia, medido pelo número de mandatos autárquicos que temos e também fazendo uma correspondência proporcional com o resultado que tivemos há 4 anos atrás. Portanto, estão bem encaminhadas e eu creio que chegarão brevemente a bom porto. Quanto à eutanásia, o CDS ontem foi muito claro, fui eu que reagi. Eu disse que esta lei era um travão claro do Tribunal Constitucional a uma lei feita contra a opinião dos especialistas e também contra um requerimento apresentado por perto de 100 mil portugueses que queriam ser ouvidos nesta matéria. Portanto, isto foi um claro cartão vermelho a uma lei que foi feita revelando uma leviandade inaceitável e que excluiu os portugueses do debate a que queriam participar. É por esse mesmo motivo que, sendo esta uma matéria de uma enorme responsabilidade social, que eu entendo que esta é a altura própria para nós definitivamente podermos ouvir os portugueses, libertar esta questão dos corredores do poder e, quiçá, até esperar para que os partidos que propuseram a alteração de uma lei para permitir a eutanásia possam conquistar um mandato popular que até agora não tiveram, porque os principais partidos não apresentaram a eutanásia nos seus programas eleitorais.
Portanto, resumindo, creio que está criada a condição perfeita para que exista um referendo em Portugal, para que seja dado a voz aos portugueses, e foram perto de 100 mil que disseram que queriam ser ouvidos nesta matéria, 14 vezes mais do que aqueles que apresentaram uma petição no Parlamento para a tal morte com dignidade que deu origem a este projeto legislativo, e creio que esta é uma questão, pela sua sensibilidade, merece um amplo debate na nossa sociedade, uma discussão profundíssima que só se poderá ter em referendo. Boa tarde. Eu queria perguntar relativamente à tentativa de quebra de hegemonia do PS no poder local, que ambos falaram, tendo em conta, apesar destas eleições serem locais e terem um cariz regional, eu queria perguntar se contam com um cartão vermelho dos portugueses ao Governo para atingirem o vosso objetivo. Depois queria só perguntar ali ao Dr. Rui Rio se esta decisão do Tribunal Constitucional abre espaço para relançar o referendo, tal como defende o Dr. Paulo Rangel. Obrigada. Sobre a questão do Tribunal Constitucional e da eutanásia, não tenho mais nada a dizer, em circunstância alguma, particularmente aqui hoje, que estamos a falar das eleições autárquicas, não é? E os entendimentos que existe no CDS aqui é sobre as eleições autárquicas, como é lógico. Relativamente ao cartão vermelho, isso é muito difícil dizer por antecipação, não é? Se as eleições autárquicas podem constituir ou não. Já houve diversas vezes, digamos, o resultado autárquico influenciou aquilo que foi o curso da direção nacional dos partidos e por 2 vezes que eu me recordo, inclusive determinou a demissão de um primeiro-ministro. Foi o caso do Dr. Francisco Pinto Balsemão, que sai na sequência de eleições autárquicas, e depois o engenheiro António Guterres. Eu acho que isso, naturalmente, são situações absolutamente extraordinárias, em que as eleições autárquicas foram, não digo a gota, uma gota grande, mas foi a gota que encheu o copo já tinha lá mais líquido, digamos assim, não foram só os autárquicos. Portanto, isso pode acontecer, digamos assim, pode acontecer que a leitura das autárquicas tenha uma leitura nacional e pode acontecer também que não tenha leitura nacional. Isso é um bocado como há bocado eu respondi, o que é um bom resultado. É só na hora, e olhando ao resultado e à forma como os votos se foram distribuindo, se pode ver se tem uma real leitura nacional ou se apenas e eminentemente autárquica, não é? Sim, eu concordo e subscrevo a opinião do Dr. Rui Rio. De facto, nós trabalharemos, claro está, para que nas eleições autárquicas os eleitores portugueses, sobretudo aqueles que estão descontentes e fatigados com esta hegemonia do Partido Socialista a nível local, possam apresentar um cartão amarelo ou mesmo um cartão vermelho ao Governo Socialista. Mas repare, há caminho a fazer, há um trabalho a desenvolver entre os nossos 2 partidos e, de facto, a nossa ambição é compor esta maioria alternativa capaz de dar um sinal de interpretação nacional ao país que o ciclo político do Partido Socialista e da Geringonça está encerrado e que se pode abrir um tempo novo que seja protagonizado, claro, pelos nossos 2 partidos. Tá. Muito obrigado. Obrigado. Martins, da Renascença. Obrigado. Boa tarde, Sandra. 3 perguntas. São 3? Sim. Eu gostava de voltar à questão do Porto, se faz favor. Sim, claro. Imaginando que o Dr. Rui Rio, e que vai acontecer, escolhe alguém alternativo ao Dr. Rui Moreira, não é? Que não vai apoiar. Se depois, a meio da campanha, não poderemos ter algum tipo de atrito e se isso não vai causar algum desacordo entre as 2 lideranças, se a campanha não vai provocar algum tipo de atrito. Depois, gostava de perguntar se este acordo que foi assinado serve também como carta de princípios para os próprios candidatos a autarcas, porque eu já vi aqui algumas questões ligadas à questão financeira, mas gostava também de saber se há alguma carta de princípios que esteja a ser preparada para os candidatos
que se evite questões de corrupção, por exemplo, ou que se removam candidatos por eventuais questões e processos que possam existir. E gostava também de perguntar se aventam que estas eleições autárquicas, e voltando um bocadinho às questões que foram aqui colocadas, aliás, se pode acontecer que com estas eleições autárquicas possamos deixar de ter as duas lideranças em simultâneo, a do PSD e a do CDS, ambas ao mesmo tempo, e em que é que isso deixa a direita, ou o centro-direita, ou o centro, como o Dr. Rui Rio gosta de dizer. Obrigada. Bom, relativamente à questão de atrito no Porto, não me parece que isso vá acontecer. Agora nós no Porto iremos fazer seguramente uma campanha agressiva e quem sabe o CDS até não vai acabar por nos dar razão a dada altura face à agressividade e ao atrito da nossa campanha com aquilo que tem sido a gestão no Porto. Mas passa a brincadeira, acho que não há problema por aí. Relativamente à questão financeira, ainda bem que refere isso, porque isso foi dos pontos que foi mais clarificado relativamente ao acordo de há 4 anos, mas aqui não é só esta relação financeira entre os dois partidos, é a questão financeira no quadro das campanhas eleitorais e, portanto, nós temos dado muitas diretrizes, a Secretaria-Geral do PST tem dado muitas diretrizes aos candidatos e mais, neste caso, ainda antes dos candidatos, às comissões políticas conselhias locais, porque nós vamos ser implacáveis, há um orçamento conselhia a conselhia aprovado, nós cobrimos esse orçamento, ainda que o resultado eleitoral possa ser mais fraco e a receita mais fraca, a Direção Nacional responsabiliza-se por este orçamento, mas quando acontecer aquilo que acontece muitas vezes e que tem vindo a acontecer em eleições autárquicas, que passem para lá do orçamento e autorizem o que não devem, tudo faremos para que paguem do seu bolso. Para que paguem do seu bolso. Eu fui candidato muitas vezes, nunca passei para lá daquilo que eram os limites. E ganhei as eleições sempre. Não precisei de passar o limite para ganhar eleições. Nós podemos ganhar as eleições de uma forma séria e cumprindo os orçamentos. Porque os partidos têm de dar o exemplo à sociedade e nós não podemos ter um partido carregado de dívidas, sair das autarquias carregado de dívidas, dizendo que vamos gerir em condições as autarquias. Isto não cabe na minha cabeça, nunca coube e, portanto, nós temos sido muito claros e vamos continuar a ser, todos aqueles que são candidatos, se passarem para lá do orçamento, tudo faremos, repito, para que paguem do seu bolso, porque se estão a encomendar sem ter a autorização devida dos mandatários financeiros, é porque têm dinheiro para pagar do seu bolso e depois vão-se ter a ver com a entidade das contas na forma como fizeram isso. Porque, naturalmente, que as direções nacionais não se podem responsabilizar em Lisboa por aquilo que está a acontecer num concelho perdido do interior, ou seja, de onde for. Não sabemos o que é que está a acontecer. E, portanto, só com essas medidas é que é possível procurar impor esse rigor. Relativamente à última questão, vamos aguardar naturalmente aquilo que vai ser o resultado das eleições autárquicas em outubro ou em novembro e logo se verá o que acontece. Susana, muito obrigado pelas suas perguntas. Relativamente, novamente, ao caso do Porto, o CDS tem um apoio determinado e convicto a Rui Moreira no Porto, porque nós, ao longo de 12 anos, temos feito um trabalho conjunto em prol da cidade, para elevar os padrões culturais, sociais e económicos do Porto e queremos que o balanço que fazemos é extremamente positivo, o que leva também a uma realização ao nível político do CDS no quadro desta coligação. E por isso, ninguém tem que encarar com estranheza o facto do CDS manter a posição que celebrou em 2013 e depois em 2017, até porque há muitos concelhos do nosso país em que o PST e o CDS estarão em lados opostos da barricada e, em alguns concelhos, até a lutar os dois pela presidência da Câmara Municipal. Portanto, é um facto normal em democracia, é óbvio que somos dois partidos autónomos com uma vocação de poder própria e, em alguns casos, os nossos interesses podem até ser conflituantes, como é o caso do Porto. Mas isso tem que ser encarado com absoluta normalidade e não creio que daí advenha nenhum atrito. Estamos a falar de atritos democráticos e, por isso, faz parte do jogo das eleições.
Depois, relativamente à Carta de Princípios que hoje enunciamos. Relativamente ao rigor financeiro, é uma das cláusulas que preside este acordo, porque de facto nós não podemos exigir ao Partido Socialista que tenha contas certas e depois praticar o socialismo dentro das nossas casas. Portanto, é óbvio que queremos transparência, queremos uma elevada fiscalização sobre a utilização dos dinheiros, não queremos derrapagens e também por isso queremos que os nossos candidatos sejam um bom exemplo ao país e que respeitem uma conduta séria de parcimónia e de racionalização na utilização dos dinheiros. Portanto, desse ponto de vista, não creio que haja quaisquer tipo de equívocos ou hesitações da nossa parte. Eu, na minha intervenção inicial, procurei dizer que, de facto, os nossos dois partidos procuram, naturalmente, que esta construção de um Portugal tenha como base o municipalismo, isto é, que cada português tenha as mesmas condições para poder realizar o seu projeto de vida, independentemente da terra onde nasça. É por isso fundamental acreditarmos nos nossos jovens, defendemos os mais pobres e os mais vulneráveis, apostarmos na nossa economia, nas nossas pequenas e microempresas, para salvarmos empregos, defender o papel da família na nossa sociedade e também, naturalmente, combater a corrupção. Depois, relativamente ao último ponto que me colocou sobre as lideranças dos nossos partidos. De facto, eu e o Rui temos tido uma história com algumas parecenças, não é? O Rui também tentaram derrubá-lo em Conselho Nacional, não conseguiram. A mim tentaram-me derrubar em Conselho Nacional, também não foram bem sucedidos. E eu atrevo-me aqui a dizer para aqueles que esperam que as eleições autárquicas sejam um ponto final das nossas lideranças, também não vão conseguir, porque acredito que vamos ter bons resultados, que é isso que nos propomos com a celebração deste acordo.